Ele saiu da toca apenas por curiosidade, mas encontrou algo que poderia ter sido seu fim. Sozinho na selva, diante de olhos que rastejavam nas sombras, ele entendeu que era o verdadeiro perigo. E então, o rugido da floresta quebrou o silêncio. Quer descobrir até onde vai o amor de uma mãe na selva mais letal do planeta? Inscreva-se agora no Alma Animal. Cada história aqui é um mergulho na sobrevivência, no mistério e no amor selvagem. Na penumbra úmida do coração da Mata Amazônica, onde a luz do sol mal trespassava o emaranhado de folhas e cipós que formavam um teto verde quase impenetrável, vivia uma ninhada de panteras negras. O ar estava carregado de umidade e do perfume intenso de flores silvestres que desabrochavam em ciclos eternos, misturado ao cheiro terroso de folhas em decomposição que formavam um tapete espesso no solo da floresta. Entre os felinos, um filhote curioso, inquieto chamado Ônix, se destacava por sua natureza aventureira. Seus pelos negros, como a noite, absorviam os últimos raios de luz da manhã que conseguiam penetrar através da densa vegetação, e seus pequenos olhos amarelos brilhavam com uma centelha de aventura que preocupava constantemente sua mãe. Aos 3 meses de vida, Ônix já demonstrava uma agilidade impressionante para sua idade, saltando entre galhos baixos com uma graciosidade natural que era tanto motivo de orgulho quanto de apreensão para sua progenitora. Sua mãe, Sombra, uma felina experiente de 7 anos, com cicatrizes que contavam histórias de sobrevivência na floresta, repousava em um galho robusto de uma samalmeira centenária. Seus músculos poderosos relaxavam sob a pelagem negra lustrosa, mas suas orelhas permaneciam em constante movimento, atentas a todos os sons da floresta. Ela havia aprendido, através de anos de experiência, que a selva amazônica não perdoava descuidos, especialmente quando se tratava de proteger os filhotes. A samalmeira onde descansavam era uma das gigantes da floresta, com seu tronco de mais de 2 metros de diâmetro e raízes tabulares que se estendiam como paredes naturais. Seus galhos, alguns com mais de 1 metro de espessura, ofereciam plataformas seguras para a família de panteras. A árvore era um verdadeiro ecossistema próprio, abrigando bromélias que coletavam água da chuva, orquídeas selvagens de cores vibrantes e uma infinidade de insetos que serviam de alimento para pequenos pássaros coloridos. Ônix, com seus tenros meses de vida, sentia o chamado irresistível do desconhecido. Cada som novo, o canto melodioso de um irapuru, o bater de asas de uma arara azul, o guincho distante de um macaco-prego, despertava a sua curiosidade. Apesar dos rosnados baixos de advertência da mãe, que ecoavam como um trovão distante, carregado de autoridade ancestral, a curiosidade do filhote era mais forte que o medo. Em um momento de distração da mãe, quando Sombra cochilava após uma caçada noturna bem-sucedida, Ônix deslizou do galho com agilidade surpreendente para seu tamanho. Suas pequenas patas acolchoadas, ainda macias e inexperientes, mal faziam barulho ao tocar o leito de folhas secas e musgo que cobria o solo da floresta como um tapete natural amortecedor. O cheiro úmido da terra, rico em nutrientes e vida em decomposição, invadia suas narinas com uma intensidade que era tanto excitante quanto avassaladora. A sinfonia de insetos, grilos, cigarras, besouros, criava uma melodia constante que se misturava ao canto distante de pássaros exóticos. O pio estridente de um bem-te-vi, o canto complexo de um sabiá-laranjeira, o grito gutural de um tucano. Todos esses sons enchiam seus sentidos aguçados, convidando-o a se aventurar mais fundo na tapeçaria verde da floresta. O solo sob suas patas era um mundo em si mesmo. Folhas de diferentes tamanhos, formas e cores se decompunham em ritmos variados, criando camadas que abrigavam uma infinidade de vida microscópica. Pequenos cogumelos bioluminescentes pontilhavam o terreno, emitindo uma luz azul esverdeada que criava um cenário quase mágico na penumbra da floresta. Raízes entrelaçadas formavam obstáculos naturais,
enquanto riachos cristalinos serpenteavam entre as árvores, sua água refletindo os poucos raios de sol que conseguiam penetrar a cobertura vegetal. Afastando-se cada vez mais longe do território seguro da mãe, Ônix explorava cada tronco caído, cada flor vibrante, cada borboleta que dançava no ar como pequenos vitrais vivos. Ele perseguia lagartixas velozes de cor esmeralda, que sumiam sobre as folhas com movimentos espasmodicamente rápidos, farejava pegadas misteriosas na lama macia, algumas pertencentes a capivaras, outras a antas, e algumas que não conseguia identificar. E tentava escalar pequenas árvores, caindo invariavelmente em amontoados de folhas para sua própria diversão e aprendizado. Durante sua exploração, Ônix encontrou um pequeno igarapé de águas cristalinas, onde peixes coloridos nadavam entre pedras polidas pela correnteza. Borboletas morfo com suas asas azuis iridescentes dançavam sobre a superfície da água, criando reflexos que pareciam diamantes líquidos. Uma garça branca pequena pescava pacientemente na margem oposta, sua concentração total sendo um exemplo de paciência que o impaciente filhote não conseguia compreender. O tempo passou voando para o pequeno explorador, absorvido pela novidade de cada descoberta. O sol havia se movido consideravelmente no céu, e a luz que filtrava através da copa das árvores agora vinha de um ângulo diferente, criando novos padrões de sombra e claridade. Foi então que um som diferente quebrou a melodia familiar da floresta. Um suave roçar em meio à vegetação rasteira, acompanhado de um leve chiado que parecia vir das profundezas da terra. Ônix, cujos instintos felinos estavam apenas começando a se desenvolver, ficou em alerta. Seus pequenos músculos se enrijeceram, as orelhas triangulares apontadas na direção do ruído suspeito. O som era contínuo, como se algo muito grande estivesse se movendo lentamente através da vegetação densa. Havia algo na cadência daquele movimento que despertava um medo primitivo, uma memória ancestral codificada em seus genes. De repente, em meio às folhas brancas e brilhantes de uma helicônia gigante, surgiu uma criatura colossal. Uma anaconda adulta. Sua pele escamosa, em tons de verde-oliva e marrom terroso, com padrões complexos que a camuflavam perfeitamente na vegetação, se movia com uma lentidão enganosa. Seus olhos escuros e frios, pequenos em proporção ao tamanho descomunal da cabeça, fixaram-se no pequeno felino com uma intensidade predatória que gelou o sangue de Ônix. O tamanho da serpente era verdadeiramente impressionante, mesmo para os padrões da Amazônia. Seu corpo grosso, como o tronco de uma árvore jovem, estendia-se por mais de 8 metros de comprimento. Cada movimento de seus músculos poderosos era visível sobre a pele escamosa, uma demonstração de força bruta que poucos animais da floresta poderiam rivalizar. Sua cabeça triangular e achatada era perfeitamente adaptada para capturar presas com uma mandíbula que podia se deslocar para engolir animais muito maiores que a sua própria cabeça. A anaconda havia passado os últimos 3 dias sem se alimentar, tornando-se cada vez mais ativa na busca por presas. Ela havia sentido as vibrações das pequenas patas de Ônix no solo através de seus receptores especializados. E agora a visão do filhote gordinho despertava seus instintos predatórios. Para ela, Ônix representava uma refeição perfeita, do tamanho ideal, relativamente indefeso e longe da proteção dos adultos. Ônix, apesar de sua pouca idade, sentiu o perigo imediato. O instinto de sobrevivência, passado por gerações incontáveis de predadores, gritou em sua mente como um alarme ancestral. Ele sibilou com toda a força que seus pequenos pulmões permitiam, tentando parecer maior e mais ameaçador, eriçando os poucos pelos que já adornavam sua pelagem juvenil. Suas pequenas garras se estenderam instintivamente, e ele arqueou as costas da maneira que havia visto sua mãe fazer quando se sentia ameaçada. Mas a anaconda não se intimidou com a exibição do filhote. Predadores experientes não se deixam enganar por blefes, e ela podia sentir o medo emanando do pequeno felino. Com um movimento que combinava lentidão hipnótica e velocidade explosiva, ela começou a se aproximar, sua língua bífida emergindo repetidamente de sua boca, farfalhando no ar para captar as moléculas de cheiro do filhote.
Cada movimento da língua fornecia informações precisas sobre a localização, tamanho e estado emocional de sua presa. A perseguição começou de forma abrupta. Ônix, movido por puro instinto de sobrevivência, saltava sobre raízes entrelaçadas e desviava de galhos caídos, sua pequena forma negra se movendo como uma sombra desesperada entre a vegetação. Atrás dele, a massa pesada da anaconda deslizava com uma eficiência aterrorizante, sua musculatura poderosa impulsionando seu corpo maciço pela floresta, sem nunca parecer se cansar. Ônix podia sentir o bafo úmido da serpente em suas patas traseiras em alguns momentos, um cheiro forte de pântano em decomposição que fazia seu estômago revirar, o que o fazia redobrar seus esforços desesperados, buscando qualquer rota de fuga possível. O terreno começou a se tornar mais acidentado, com mais raízes expostas e pequenos barrancos formados pela erosão das chuvas constantes. Em sua fuga frenética, Ônix tropeçou em um tronco caído coberto de musgo escorregadio e, por um instante crítico, perdeu o equilíbrio. Suas pequenas patas deslizaram na superfície úmida e ele rolou descontroladamente por alguns metros, perdendo segundos preciosos de vantagem. A anaconda aproveitou a oportunidade como a predadora experiente que era. Com um movimento explosivo que contrastava com a sua lentidão anterior, ela lançou a parte dianteira de seu corpo em direção ao filhote, suas mandíbulas se abrindo em um ângulo impossível. Ônix conseguiu se desvencilhar por um tris, sentindo as escamas frias e úmidas roçarem sua pelagem. O cheiro forte e pantanoso da serpente invadiu suas narinas, um prenúncio do perigo iminente que fez todos os seus instintos gritarem em pânico. O desespero começou a tomar conta do pequeno Ônix. Seus pulmões ardiam como se estivessem em chamas, suas patas começavam a doer com a intensidade do esforço e a sombra da anaconda parecia persegui-lo implacavelmente, crescendo a cada segundo. Ele sabia, com a sabedoria instintiva dos predadores, que não conseguiria manter esse ritmo por muito mais tempo. Suas reservas de energia estavam se esgotando rapidamente, e a floresta, que antes lhe parecia um playground fascinante cheio de maravilhas, agora se mostrava um labirinto mortal, onde cada sombra podia esconder a morte. Foi então, em meio ao seu terror mais profundo, que Ônix soltou um miado agudo e desesperado, um chamado instintivo por sua mãe que saiu das profundezas de sua alma. O som era diferente de qualquer vocalização que ele havia feito antes. Era um grito primitivo carregado de angústia, medo e um apelo desesperado por proteção. O miado ecoou pela floresta, atravessando a densa vegetação, ricocheteando nos troncos das árvores e se espalhando como ondas sonoras que carregavam sua mensagem de desespero. Longe dali, onde o sol ainda banhava o alto da copa das árvores em tons dourados, Sombra havia despertado de seu cochilo. Inicialmente, ela não havia se alarmado com a ausência do filhote, assumindo que ele estava explorando as proximidades imediatas da árvore. Mas quando seus sentidos maternos aguçados captaram o chamado distante e desesperado de Ônix, ela reconheceu imediatamente o tom de terror puro na voz de seu pequeno aventureiro. O miado de desespero ativou todos os instintos maternais de Sombra. Ela havia ouvido esse tipo de chamado antes, quando seus outros filhotes haviam se metido em problemas fatais. Era um som que nenhuma mãe na natureza poderia ignorar, um apelo que transcendia espécies e tocava o núcleo mais profundo do instinto de proteção. Instintivamente, ela soube que seu filhote estava em perigo mortal, e que cada segundo poderia ser a diferença entre vida e morte. Com um rosnado baixo e determinado que saiu das profundezas de sua garganta, Sombra saltou do galho com uma agilidade que desafiava sua massa muscular. Sua pelagem negra se fundia com as sombras da floresta enquanto ela corria, transformando-se em uma força da natureza em movimento. Seus músculos poderosos, desenvolvidos através de anos de caça e sobrevivência, impulsionavam-na com uma velocidade que fazia as folhas voarem em sua passagem. Ela conhecia intimamente os perigos da floresta amazônica. Havia enfrentado jaguares machos territorial, havia se defendido de matilhas de queixadas furiosas e sabia da existência das cobras gigantes que espreitavam nos riachos e na vegetação rasteira. Entre todos os predadores da floresta, as anacondas eram talvez os mais perigosos para filhotes, pois combinavam força bruta com uma paciência e determinação que poucos animais possuíam. O medo apertou seu coração materno como uma garra gelada, mas sua determinação era inabalável. Ela havia perdido filhotes antes para os perigos da floresta.
E a dor dessa perda havia se tornado parte de sua alma. Não perderia Onyx, não enquanto ainda houvesse vida em seu corpo. Ela precisava chegar até ele antes que fosse tarde demais, antes que a floresta reivindicasse mais uma vida jovem. Enquanto corria, Sombra usava todos os seus sentidos apurados. Seus olhos escaneavam o terreno à frente, procurando o caminho mais rápido. Suas orelhas captavam cada som, filtrando os ruídos normais da floresta em busca de sinais de luta. Seu nariz analisava cada cheiro, procurando o rastro de seu filhote e identificando possíveis ameaças. Sua experiência de predador de topo lhe dava uma vantagem crucial. Ela sabia exatamente onde e como as anacondas caçavam. Enquanto isso, a perseguição continuava implacavelmente. Onyx, com suas pequenas reservas de energia quase completamente esgotadas, tentou subir em uma árvore baixa, uma figueira jovem com galhos acessíveis. Suas garras pequenas, mas afiadas, se cravaram na casca rugosa e ele começou a escalar com um desespero de quem sabia que esta poderia ser sua última chance de sobrevivência. Mas a anaconda, com décadas de experiência em capturar presas que tentavam escapar verticalmente, não se deixou desencorajar pela mudança de tática. Com sua força surpreendente, ela começou a se enrolar na base do tronco, usando seu corpo maciço como uma espiral ascendente. Suas escamas ventrais especializadas lhe davam aderência suficiente para subir e seu peso estava fazendo a árvore jovem balançar perigosamente. Onyx sibilava e arranhava a casca da árvore, tentando desesperadamente ganhar altura. Seus pequenos músculos tremiam com o esforço e ele podia sentir a árvore se curvando sob o peso combinado dele e da anaconda. A serpente estava se aproximando inexoravelmente, seu corpo se enrolando em espirais cada vez mais apertadas ao redor do tronco. A situação havia se tornado crítica. A anaconda elevou sua cabeça imponente, seus olhos pequenos mas intensos, fixos em Onyx com a concentração de um predador que sabia que a vitória estava próxima. Sua boca se abriu lentamente, revelando fileiras de dentes curvados para trás, projetados para impedir que presas escapassem uma vez capturadas. Sua língua bífida emergiu repetidamente, coletando informações químicas sobre sua presa praticamente indefesa. O bote parecia inevitável. A anaconda ajustou sua posição, calculando a distância e o ângulo perfeitos para um ataque letal. Onyx, encurralado no topo da árvore que balançava, olhou para baixo e viu a morte se aproximando na forma de mandíbulas capazes de esmagar ossos. Num instante crucial, quando a anaconda estava prestes a atacar, um vulto negro surgiu entre as árvores como uma força da natureza personificada. Sombra, com um rugido furioso que ecoou por toda a floresta e fez pássaros voarem em pânico, lançou-se sobre a anaconda com uma ferocidade que poucos animais na terra poderiam igualar. O impacto foi devastador. Sombra havia calculado seu salto perfeitamente, usando sua velocidade e momentum para maximizar a força do ataque. Seus dentes afiados como navalhas, projetados para perfurar couro e carne, cravaram-se na pele escamosa da serpente logo atrás da cabeça. Um ponto vital que ela havia aprendido a identificar em outros confrontos. Suas garras poderosas, cada uma com mais de 5 centímetros de comprimento, rasgaram a carne da anaconda com a eficiência de facas. A anaconda, pega completamente de surpresa pela ferocidade e velocidade do ataque, soltou um chiado alto e doloroso que reverberou pela floresta como o grito de uma criatura das profundezas. Nunca havia encontrado uma presa que lutasse com tamanha determinação e habilidade. Sua concentração na captura do filhote havia sido completamente quebrada. E agora, ela enfrentava um adversário muito mais perigoso. A serpente afrouxou seu aperto na árvore, tentando se posicionar para usar sua força superior contra a pantera. Onyx aproveitou a oportunidade para escalar o tronco rapidamente, seus pequenos músculos encontrando força na adrenalina do momento. Tremendo de medo, mas agora em relativa segurança, ele observou a batalha épica que se desenrolava abaixo. A batalha entre Sombra e a anaconda foi um confronto entre dois estilos de predação completamente diferentes. De um lado, a força bruta e constrição da serpente. Do outro, a velocidade, agilidade e inteligência tática da pantera. Era um combate que representava milhões de anos de evolução convergindo em um momento de vida ou morte. A anaconda tentou usar sua tática mais eficaz,
envolver seu adversário em suas espirais mortais. Ela se contorcia e se enrolava, tentando capturar o corpo de Sombra em suas bobinas musculares. Se conseguisse, poderia aplicar uma pressão de centenas de quilos por centímetro quadrado, quebrando ossos e impedindo a respiração. Mas Sombra era rápida demais, antecipando cada movimento da serpente. Sombra usava sua mobilidade superior para se manter fora do alcance das espirais da anaconda, atacando pontos vitais e se retirando antes que a serpente pudesse responder. Seus ataques eram precisos e calculados, visando sempre pontos onde poderia causar o máximo de dano. Ela havia aprendido, através de confrontos anteriores, que a chave para derrotar uma anaconda era impedir que ela usasse sua força principal, a constrição. A luta durou vários minutos intensos, com ambos os combatentes usando todas as suas habilidades. A anaconda conseguiu acertar Sombra com algumas chicotadas de sua cauda poderosa, deixando marcas dolorosas em seus flancos. Mas a pantera era implacável, usando sua fúria maternal como combustível para continuar lutando mesmo quando a dor atravessava seu corpo. A batalha chegou ao fim quando Sombra conseguiu posicionar-se perfeitamente para um ataque final. Com um movimento fluido que combinava força e precisão, ela saltou sobre a anaconda e cravou seus dentes na base do crânio da serpente, exatamente no ponto onde a medula espinhal se conectava ao cérebro. Era um golpe que havia aprendido em confrontos anteriores, um movimento letal que poucos predadores conheciam. Com um último golpe certeiro, aplicando toda a força de suas mandíbulas poderosas, Sombra conseguiu quebrar a espinha dorsal da anaconda. O som era audível mesmo na distância, um estalo seco que sinalizou o fim da ameaça. A serpente gigante se contorceu uma última vez antes de ficar imóvel, seus músculos poderosos finalmente relaxando na morte. O silêncio que se seguiu foi quase sobrenatural. A floresta, que havia sido testemunha do confronto épico, pareceu fazer uma pausa respeitosa. Apenas a respiração ofegante de Sombra e os pequenos soluços de medo e alívio de Ônix no alto da árvore quebravam o silêncio absoluto. Sombra permaneceu imóvel por alguns momentos, certificando-se de que a ameaça havia sido completamente eliminada. Sua pelagem estava manchada com sangue, seu próprio e da anaconda, e ela sentia a dor dos ferimentos recebidos durante a luta. Mas nada disso importava. Seu filhote estava vivo, e era isso que realmente contava. A mãe olhou para o filhote com seus olhos amarelos brilhantes, que agora refletiam uma mistura complexa de emoções. Alívio profundo por ter chegado a tempo, orgulho por ter vencido um adversário formidável e uma repreensão materna que não precisava de palavras para ser compreendida. Seus olhos diziam tudo o que precisava ser dito sobre os perigos de desobedecer e se afastar da segurança. Lentamente, com suas pequenas patas ainda trêmulas pela experiência traumática, Ônix desceu da árvore. Cada movimento era cuidadoso, pois a adrenalina estava começando a passar, e ele sentia o peso total do que havia acontecido. Ele havia estado a segundos da morte, e apenas a coragem e força de sua mãe o haviam salvado. Quando finalmente chegou ao solo, Ônix correu para sua mãe com uma velocidade que surpreendeu a ambos. Ele se aninhava em seu pelo quente e reconfortante, sentindo a segurança que apenas a presença materna poderia proporcionar. O cheiro familiar de sua mãe, uma mistura de musgo felino, folhas da floresta e aquela essência única que cada filhote reconhece instintivamente, o acalmou imediatamente. Sombra lambeu a cabeça de Ônix carinhosamente, um gesto que era simultaneamente de amor, proteção e perdão. Sua língua áspera removeu o cheiro de medo que ainda clingava ao filhote, substituindo-o pelo cheiro familiar da família. Era um ritual de limpeza que também servia como um reasseguramento emocional. Naquele dia, enquanto mãe e filhote caminhavam lentamente de volta para a segurança de sua árvore, Ônix aprendeu uma lição que carregaria pelo resto de sua vida. A floresta amazônica, por mais bela e fascinante que fosse, era um lugar onde a vida e a morte coexistiam em equilíbrio delicado. Cada som, cada movimento, cada cheiro poderia significar a diferença entre sobrevivência e destruição.
Ele aprendeu que a curiosidade, embora fosse um instinto natural e necessário para o crescimento, deveria sempre ser temperada com cautela e sabedoria. A natureza não fazia concessões para a inexperiência ou imprudência. Era um professor implacável que punia erros com consequências fatais. Mais importante ainda, Onyx compreendeu o verdadeiro significado do amor materno. Sua mãe havia arriscado sua própria vida para salvá-lo, enfrentando um adversário que poderia facilmente tê-la matado. Esse tipo de amor desinteressado e protetor era uma força tão poderosa quanto qualquer predador na floresta. Durante o caminho de volta, Sombra compartilhou seu conhecimento com Onyx através de demonstrações práticas. Ela lhe mostrou como identificar os sinais de perigo, o padrão específico de movimento na vegetação que indicava a presença de uma cobra, os sons que diferentes predadores faziam ao se aproximar, os cheiros que deveria evitar. Era uma educação que não poderia ser aprendida em livros, mas apenas através da experiência vivida. Conforme se aproximavam de sua árvore, Onyx olhou para trás uma última vez na direção onde havia ocorrido o confronto. O corpo da anaconda já estava atraindo abutres e outros necrófagos que cumpririam seu papel no ciclo infinito da floresta. Nada se desperdiçava na Amazônia. A morte de um animal se tornava vida para outros. Essa visão final lhe deu uma perspectiva sobre o ciclo da vida na floresta. Ele havia estado a segundos da morte e apenas a coragem e força de sua mãe o haviam salvado. Quando finalmente chegou ao solo, Onyx correu para sua mãe com uma velocidade que surpreendeu a ambos. Ele se aninhava em seu pelo quente e reconfortante, sentindo a segurança que apenas a presença materna poderia proporcionar. O cheiro familiar de sua mãe, uma mistura de musgo felino, folhas da floresta e aquela essência única que cada filhote reconhece instintivamente, o acalmou imediatamente. Sombra lambeu a cabeça de Onyx carinhosamente, um gesto que era simultaneamente de amor, proteção e perdão. Sua língua áspera removeu o cheiro de medo que ainda clingava ao filhote, substituindo-o pelo cheiro familiar da família. Era um ritual de limpeza que também servia como reasseguramento emocional. Naquele dia, enquanto mãe e filhote caminhavam lentamente de volta para a segurança de sua árvore, Onyx aprendeu uma lição que moldaria o resto de sua vida. Ele nunca mais se afastaria tanto do lado de sua mãe sem permissão, lembrando sempre do encontro aterrador com a anaconda e da coragem implacável de Sombra. Mas mais do que isso, ele havia aprendido a respeitar a floresta, não apenas seus perigos, mas também a sabedoria ancestral que agora carregava em si. Nas semanas que se seguiram, Onyx observou sua mãe com uma atenção renovada. Cada movimento de Sombra, cada decisão que ela tomava, cada reação a sons e cheiros da floresta se tornou uma lição preciosa. Ele aprendeu que ser um predador de sucesso não significava apenas ter força e velocidade, mas também paciência, inteligência e, acima de tudo, respeito pelos outros habitantes da floresta. A cicatriz emocional da experiência com a anaconda gradualmente se transformou em sabedoria. Onyx desenvolveu uma consciência aguçada de seu ambiente, uma habilidade de avaliar riscos que o serviria pelo resto de sua vida. Ele ainda era curioso e aventureiro, mas agora sua curiosidade era temperada com prudência. Meses depois, quando Onyx havia crescido e se tornado um jovem forte e ágil, ele às vezes levava seus próprios irmãos mais novos para explorar a floresta, mas sempre sob a supervisão vigilante de Sombra, e sempre com as lições que havia aprendido naquele dia fatídico ecoando em sua mente. A floresta amazônica continuava sendo um lugar de maravilhas e perigos, onde a vida e a morte dançavam em um equilíbrio eterno. Mas agora, Onyx era parte desse equilíbrio, um participante consciente no grande espetáculo da natureza, carregando dentro de si a sabedoria de gerações de panteras e a lembrança indelével do amor incondicional de uma mãe. Juntos, mãe e filhote seguiram pela floresta, as sombras da noite se dissipando sob o olhar atento e protetor da poderosa Pantera Negra, guardia eterna da vida na vastidão infinita da mata amazônica.
E assim, o ciclo continuava, como havia continuado por milhões de anos, com cada geração aprendendo, crescendo e passando suas lições adiante, mantendo viva a sabedoria ancestral da floresta. E assim, o ciclo continuava, como havia continuado por milhões de anos, com cada geração aprendendo, crescendo e passando suas lições adiante, mantendo viva a sabedoria ancestral da floresta. E, se essa história tocou o seu coração, não saia sem deixar sua marca. Comente aqui embaixo até onde você iria por quem ama. E não se esqueça de se inscrever no Alma Animal, onde cada história revela o poder do instinto, do amor e da sobrevivência.